Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Davi partiu dali e se refugiou na caverna de Adolã. Os seus irmãos e toda a sua família souberam disso e desceram ali para estar com ele. Todos os que se achavam em dificuldades, todos os endividados, todos os descontentes, se reuniram ao seu redor e fizeram seu chefe. Ele reuniu assim cerca de 400 homens. Dali, Davi se dirigiu a Masfa de Moabe e disse ao rei de Moabe: Permite que meu pai e minha mãe migrem para vós, até que eu saiba o que Deus fará por mim. Ele os conduziu ao rei de Moabe e ficaram com ele todo o tempo em que Davi esteve no seu refúgio. O profeta Gade, porém, disse a Davi: Não permaneças no refúgio, parte e entra no território de Judá. Davi foi e se encaminhou para a floresta de Arete. Saul teve notícia de que já se sabia onde estavam Davi e os que o acompanhavam. Saul estava em Gabaá, sentado debaixo da tamargueira no alto da colina, a sua lança na mão, e todos os seus oficiais estavam de pé junto dele. Então disse Saul a todos os oficiais que estavam de pé junto dele: Ouve, pois, benjamitas, dar-vos-á também o filho de Jessé a todos vós terras e vinhas, e vos nomeará chefes de 1000 e chefes de 100, para que todos conspireis contra mim? Ninguém me avisou quando meu filho fez aliança com o filho de Jessé. Nenhum dentre vós se inquiete por minha causa, e não me revele que meu filho armou contra mim, meu servo, para me estender armadilhas, como hoje se vê. Então Doeg, o edomita, que estava de pé junto aos oficiais de Saul, tomou a palavra e disse: Eu vi o filho de Jessé, que foi a Nobe, a casa de Aquimeleque, filho de Aquitobe, o qual consultou por ele a Yahvé e lhe deu víveres, e também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aquimeleque, filho de Aquitobe, e toda a sua família, os sacerdotes de Nobe, e todos eles compareceram perante o rei. Disse Saul: Ouve, filho de Aquitobe. E ele respondeu: Aqui estou, senhor meu. Saul lhe disse: Por que conspirastes contra mim, o filho de Jessé e tu? Tu lhe deste pão e uma espada, e consultaste a Deus por ele, a fim de que ele se transformasse num inimigo contra mim, estendendo-me armadilhas como hoje acontece. Aquimeleque respondeu ao rei: Quem entre todos os teus servos é tão fiel quanto Davi? Ele é o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal, honrado na tua casa. Foi porventura hoje que comecei a consultar a Deus por ele? Ai de mim! Não impute o rei a seu servo e a toda a sua família semelhante acusação, porque o teu servo nada sabe de tudo isso, nem muito nem pouco. O rei replicou: Tu morrerás, Aquimeleque, tu e toda a sua família. E o rei disse aos da sua guarda pessoal: Voltai-vos e matai os sacerdotes de Yahvé, porque eles também ajudaram Davi, porque souberam que fugiu e não me avisaram. Mas os oficiais do rei não quiseram levantar a mão contra os sacerdotes de Yahvé e matá-los. Então o rei disse a Doeg: Tu, volta-te e mata os sacerdotes. Doeg, o edomita, voltou-se e matou-os, ele mesmo, naquele dia. Matou 85 homens que vestiam éfode de linho. Quanto a Nobe, a cidade dos sacerdotes, Saul a passou ao fio da espada, homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. Somente escapou um filho de Aquimeleque, filho de Aquitobe, chamava-se Abiatar, e fugiu para junto de Davi. Abiatar anunciou a Davi que Saul havia massacrado os sacerdotes de Yahvé, e Davi lhe disse: Eu senti naquele dia que Doeg, o edomita, que estava presente, certamente avisaria Saul. Fui eu que me voltei contra os membros de tua família. Fica comigo, não temas, pois o que procurar a minha morte também procurará a tua.
Comigo estarás bem seguro. Mais uma vez a gente vê a história: eu vou massacrar, eu vou destruir, não sobra um. Sempre resta um. Enquanto houver vida na terra, enquanto Deus estiver no controle de tudo, o homem nada pode fazer para acabar, para aniquilar, para exterminar, principalmente se for servo, povo de Deus. Capítulo 23. Levaram esta notícia a Davi. Os filisteus sitiam Seila e saqueiam as eiras. Davi consultou Yahvé: devo partir e atacar esses filisteus? Respondeu Yahvé: vai, vencerás os filisteus e salvarás Seila. Entretanto, os homens de Davi lhe disseram: nós, aqui em Judá, temos já tanto a temer, quanto mais se formos a Seila contra as linhas dos filisteus. Davi consultou novamente Yahvé, e Yahvé respondeu: parte, desce a Seila, porque entregarei os filisteus nas tuas mãos. Desceu, pois, Davi com os seus homens a Seila, atacou os filisteus, tomou o seu gado e lhes infligiu uma grande derrota. Assim Davi livrou os habitantes de Seila, quando Abiatar, filho de Aquimeleque, se refugiou junto a Davi, desceu a Seila, levando o éfode consigo. Quando chegou a Saul a notícia de que Davi tinha entrado em Seila, ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos, porque caiu na armadilha, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Saul convocou todo o povo às armas para descer a Seila. Depois cercou Davi e seus homens. Davi soube que era contra ele que Saul maquinava maus propósitos e disse ao sacerdote Abiatar: traze o éfode. Disse Davi: Yahvé, Deus de Israel, o teu servo ouviu dizer que Saul se prepara para vir a Seila e destruir a cidade por minha causa. Os notáveis de Seila me entregarão nas suas mãos. Saul descerá de fato, como entendeu o teu servo. Yahvé, Deus de Israel, faze-o saber a teu servo. Yahvé respondeu: descerá. Davi indagou: entregar-me-ão os notáveis de Seila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? Disse Yahvé: entregarão. Então Davi partiu com seus homens, cerca de 600, saíram de Seila e andaram errantes. Informaram Saul que Davi escapara de Seila e ele abandonou o plano. Davi permaneceu no deserto, nas falésias, permaneceu na montanha do deserto de Zife, e Saul foi continuamente à sua procura, mas Deus não deixou Davi cair em suas mãos. Davi, um homem bom, um homem justo, um homem segundo o coração de Deus, desceu a Seila, livrou a cidade dos filisteus e, Senhor, esse povo me entregará nas mãos de Saul? Sim. Ingratidão, hipocrisia, falsidade, oportunismo. Quantas vezes você faz o bem para as pessoas e recebe o mal em troca? Mas não se preocupe, porque Deus é justo, Deus sabe, Deus está vendo. Davi, vá embora, porque eu sou contigo e não entregarei você nas mãos de Saul. Davi viu que Saul saía a campo para tentar contra a sua vida. Davi estava então no deserto de Zife, em Oreza. Jonatas, filho de Saul, levantou-se, veio encontrar-se com Davi em Oreza e o confortou em nome de Deus. Disse-lhe: não temas, porque a mão de meu pai Saul não te atingirá. Tu reinarás sobre Israel, e eu serei o teu segundo. Até mesmo meu pai Saul bem sabe disso. Ambos concluíram um pacto diante de Yahvé. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para a sua casa. O inimigo de nossas almas, o rebelde, o anjo caído, o anjo expulso do paraíso celeste, sabe das nossas vidas, sabe dos propósitos, sabe dos projetos que Deus tem para cada um de nós. E ele faz de tudo para que esses projetos não se cumpram. No caso de Davi, ele aproveitou que Saul não tinha o Espírito de Deus, ele entrou em Saul para acabar com Davi. Davi não reinará porque eu não quero. Só que existe o Deus que tudo sabe, que tudo pode, que tudo vê e nos concede todos esses livramentos
porque Deus está no controle de tudo. Algumas pessoas de Zif subiram a Gabaá para dizer a Saul: Não está Davi escondido entre nós, nas falésias, em Oreza, na colina de Áquila, ao sul da estepe? Agora, pois, ó rei, quando quiseres descer, desce. A nós cabe entregá-lo nas mãos do rei. Saul respondeu: Sede benditos de Yahvé, por terdes piedade de mim. E depois assegurai-vos ainda, reconhecei e vede o lugar em que ele se encontra, que ele tem, pois disseram-me que ele é extremamente astuto. Investigai e reconhecei todos os esconderijos em que ele pode se refugiar, e, quando estiverdes bem seguros, vinde ver-me. Então irei convosco, e se ele estiver na região, eu o perseguirei em todos os clãs de Judá. Logo se puseram a caminho na direção de Zif, precedendo Saul. Mas Davi e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície ao sul da estepe. Saul e seus homens partiram em sua busca. Informaram Davi. Este desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Saul ficou sabendo e perseguiu Davi no deserto de Maom. Saul marchava de um lado da montanha, Davi e seus homens estavam do outro lado da montanha. Davi se apressava para se afastar de Saul. Saul e seus homens queriam cercar Davi e seus homens para capturá-los. Um mensageiro veio dizer a Saul: Apressa-te, parte, pois os filisteus invadiram a terra. Saul parou então de perseguir Davi e marchou ao encontro dos filisteus. É por isso que se chamou este lugar de Rocha das Hesitações. Tudo isso, Deus está testando Davi. Deus está colocando Davi à prova. Vamos ver o que acontece. Não importa, já disse, a situação em que você está. Deus sempre te dá uma estratégia. Deus sempre coloca alguém para te ajudar. No momento difícil, nesse momento difícil, alguém vem dizer para Saul: Olha, os filisteus estão atacando. Precisamos da tua ajuda. Então ele deixa de perseguir Davi para ir lutar contra os filisteus. Tudo é estratégia de Deus. Nós que nos desesperamos, afinal de contas, estamos num corpo corruptível.